Quantas vezes uma história já terminou e você, por apego, não consegue se desvencilhar para dar oportunidade que uma nova história possa começar? Você que está assistindo esse vídeo agora, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você se viu diante desse dilema. Era preciso assumir que essa história terminou para que uma nova possa se iniciar. E enquanto você não assume isso, você fica num lugar que não tem nome, mas que o desconforto é grande. Eu sou Alexandre Camilo e o tema do nosso encontro de hoje, ele vai te levar à reflexão. É desapego. Através das histórias nós podemos aprender e ir adiante e ir além. Era uma vez uma mulher que tinha muita coragem. Ela não tinha medo nem de barata, isso é muito. Ela vivia num vilarejo e, muito independente, vivia só. Eu comecei essa história dizendo que essa mulher era muito corajosa, e é verdade. Só tinha uma coisa que ela não suportava nem ouvir falar. Era da morte. Ela não ia nem em velório. Esse assunto ela pulava. Ela era uma mulher vaidosa. Já tinha passado de 50 anos, mas ninguém dava mais do que 35. Muito ativa. A única coisa que tirava ela do eixo era alguém falar de morte. No dia que aconteceu isso que eu vou contar para vocês, nesse lugar onde ela morava, estava tendo uma briga de gangues. E a mulher estava irritada. Isso começou de tarde. E já era de noite e ainda era possível ouvir gritaria, batição de lata, tiro. Quando ela já estava na cama, se preparando para dormir, pá! Ela ouviu um barulho na porta. Ela falou, vão acabar quebrando toda a minha vidraça aqui. Quando ela foi até lá e que ela abriu a porta, caiu nos seus pés uma gadanha. Gadanha, não sei se vocês sabem, é aquela foice que a morte usa. A mulher gelou. Viu aquele objeto? Pegou um tapete, jogou por cima, apoiou com uma vassoura e foi arrastando. Fechou a porta e ficou impressionada com aquele objeto na casa dela. Tratou de esconder embaixo de uma escada. E quando ela já estava escondendo, bateram na porta. Ela, com raiva, falou, agora são eles. Quando ela abriu a porta, a morte estava de frente a ela. E a morte disse, cadê minha gadanha? Não sei se já aconteceu com você, de você querer falar, você sentir o seu corpo inteiro ficar gelado e não conseguir mexer um músculo. Não sei se já aconteceu com você. Aconteceu com a mulher da nossa história. E a morte insistiu pela segunda vez. Cadê a minha gadanha? Tá tendo brigas? Eu preciso carregar algumas almas. Eu preciso da minha gadanha. E a mulher não reagia. Então, pela terceira vez, a morte, já perdendo a paciência, disse, sem a minha gadanha, eu não consigo levar ninguém. Cadê a minha gadanha? Quando ela ouviu que sem a gadanha a morte não conseguia levar ninguém, ela foi tomada por uma coragem e uma força. Então ela disse, eu não devolvo a morte. Devolve o que é meu. A mulher cada vez mais encorajada e feliz de ouvir a firmeza da sua voz, foi dizendo com mais convicção, não, sem a gadanha você não pode levar ninguém, também não vai me levar, eu não vou devolver. A morte não podia acreditar no enfrentamento e disse, devolve agora. E a mulher com mais força disse, não, só devolvo
se você prometer que nunca vai me levar. Todo mundo tem a sua hora. Devolve que é meu. Então não vou devolver. Então a morte fez uma proposta irrecusável. Você devolve a minha gadanha e eu te dou 1 ano. 1 ano para você construir uma igreja. Daqui a 1 ano, eu volto. No dia que a igreja cair, é o dia que eu venho te buscar. Devolve o que é meu. A mulher não pensou 2 vezes. Foi até lá, com a ajuda da vassoura e do tapete, foi empurrando, empurrando, empurrando. A morte pegou a gadanha e sumiu. A partir daquele instante, a mulher só tinha um objetivo na vida: construir a igreja mais segura, uma igreja que nunca pudesse cair. E ela começou a se empenhar, juntou todo o dinheiro que tinha, contratou engenheiros e pedreiros. E os meses foram se passando. Com 11 meses, existia uma forte fundação, as paredes já estavam altas, mas o telhado não tinha nem começado. Nos últimos 7 dias, para fazer 1 ano, a mulher envelheceu mais do que se tivesse passado 30 anos. De nervoso, de nervoso, de nervoso, de nervoso, de nervoso. Os cabelos foram ficando branco, nervoso, nervoso. Não sei se você já viu alguém assim, passando por uma grande dificuldade, um grande nervosismo, e a pessoa em questão de dias envelhecer. Foi o que aconteceu com essa mulher. E no dia exato que fez 1 ano, no dia marcado, faltando 1 minuto para meia-noite, foi colocada a última telha no telhado. E à meia-noite em ponto, a morte apareceu. Olhou a igreja e disse: parece bem segura. Então a mulher disse: nunca vai cair, nunca. Você nunca vai me levar, porque essa igreja nunca vai cair. A morte, com toda tranquilidade, disse: no dia que essa igreja cair, eu venho te buscar. Agora, se você quiser ir embora um pouco antes, é só me chamar. Não, combinado é combinado. Eu só vou no dia que essa igreja cair. E essa igreja, ela batia nas paredes, não vai cair nunca. A morte foi embora e os anos se passaram. Naquele vilarejo, todo mundo morria. A mulher não. Morreram-se os vizinhos, os filhos, os netos. Os anos iam passando e a distração da mulher era pentear os longos cabelos. E todo dia ia até a igreja verificar, observar. Acontece que se passaram 100 anos. Os cabelos da mulher estavam tão grandes que quando ela estava na cozinha, a ponta dos cabelos estava no quarto. Ela passava o dia se penteando e ia na igreja. E com 112 anos, aquele dia do acordo, a mulher se deu conta de algo que para você pode ser óbvio, mas para ela até aquele momento não era. Ela se deu conta de que adianta eu ficar viva se tudo e todos que eu amo já morreram. Então, nesse momento, ela começou a chorar. Era um choro baixinho, que parecia uma lenga-lenga árabe. Ela não lembrava quando foi a última vez que ela tinha chorado.
Ela não lembrava quando foi a última vez que ela tinha chorado. Então ela foi chorando, foi sentindo um aperto, foi se apegando nas paredes e disse: é que não vai cair nunca. Nunca vai cair. Não vai cair nunca. A morte apareceu e disse: vamos? Não. Por quê? A gente tem um acordo. O acordo é quando essa igreja cair. Enquanto essa igreja não cair, eu não vou. Então a morte olhou nos olhos da mulher e disse: chega de sofrer. Vem comigo. Não. Só no dia que a igreja cair. Então a morte disse: a qualquer momento que você quiser partir, é só me chamar. A mulher, a partir daquele momento, só pensava que tudo e todos que ela amava não estavam mais ali. Na verdade, nem o vilarejo existia mais. Era uma sucessão de casas mal assombradas, todas abandonadas. E aquela velha, que parecia um fantasma, com um cabelo enorme, todo dia indo naquela igreja. Só restava ela naquele lugar. E então, com 177 anos do acordo, a mulher um dia se deu conta de que realmente nunca mais nenhuma telha, nada iria cair. Então ela começou a bater a cabeça na parede e começou a se descabelar e num surto, num desespero disse: não vai cair nunca! E quando ela afastou os cabelos desgrenhados, é que ela se deu conta de que a morte estava na frente dela. E a morte disse: chega, vem comigo. Eu não posso ir assim, com os cabelos desse jeito. E fez uma cara que parecia uma criança envergonhada. Quando eu era bem pequena, a minha mãe só deixava eu sair de casa se eu tivesse uma trança bem bonita. Então a morte tirou um pente de prata, olhou nos olhos da velha e disse: se você quiser, eu faço uma trança bem bonita, eu te penteio. Então a velha colocou a cabeça no colo da morte. E a morte começou a fazer uma longa trança. E a velha começou a se lembrar da sua mãe. E lembrando da mãe, ela dormiu. E quando a morte terminou de fazer a trança, com todo cuidado, a morte abriu as suas duas grandes asas brancas e com todo carinho carregou a velha para um outro lugar, para que a história dela pudesse continuar. Que forte, hein? Nossa! Eu sou apaixonado por esse conto de origem portuguesa, que fala não de morte, mas fala de desapego. Quando é que eu entendo que algo precisa terminar para que outro possa começar? Repara, a história tem várias camadas, vários níveis, como eu gosto de dizer. Mas algo que era óbvio
De que adianta ela ficar viva se todas as pessoas que ela ama, todas as coisas não estão mais ali? Só que ela leva 112 anos para chegar no óbvio. Quantas vezes num relacionamento já acabou, aquela história já acabou. Alguém de fora diz, mas larga, deixa. E você diz, não, calma, eu não estou preparada. A mulher levou 177 anos para estar preparada, para que a história dela pudesse continuar em outro lugar. Não existia mais nada ali, mas ela continuava fazendo a mesma coisa. Eu estou falando isso para você, você é capaz de se lembrar de uma situação na sua vida que você vai repetindo algo que não existe mais. Às vezes é um trabalho. A sua história naquele lugar já acabou. E por que você está preso? O que faz esse apego? Veja, ela tinha grandes qualidades, era vaidosa, se cuidava, era corajosa, não tinha medo nem de barata. Mas tem sempre algo, tem sempre um mais na nossa vida. Qual é esse teu mais? Essa é uma história. Infelizmente, o nosso vídeo, ele é curto. Ele vai ter no máximo 30 minutos e não vai permitir que a gente aprofunde tudo aquilo que o conto merece. Por isso, eu sempre indico as pessoas a fazerem um curso, a estudar. Mas hoje, a gente vai poder falar dos níveis neurológicos e o impacto que essa história tem. Eu vou pegar essa história de exemplo, mas é algo muito amplo. Eu vou aqui para o meu PowerPoint analógico e eu vou convidar vocês a refletirem comigo. Bom, hoje eu vou falar dos níveis neurológicos na história. Os níveis neurológicos foi um estudo muito sério feito pelo antropólogo Gregory Bateson. E o Robert Dilts, um dos pioneiros da programação neurolinguística, colocou no formato que a gente vai aprender aqui agora. Ou recordar, se você já conhece. Então, vou usar o formato da pirâmide. Tudo que acontece ao nosso redor acontece num ambiente. Então, na nossa história, o ambiente é um vilarejo. O ambiente vai se passar onde tem a igreja, vai se passar, é o local. Na vida, as coisas acontecem num ambiente. Preste atenção que em níveis neurológicos, sempre a solução está um nível acima da onde o problema foi criado. E isso não foi nem o Robert Dilts, nem o Gregory Bateson que criaram. É parte de uma citação de Albert Einstein. A solução de um problema está um nível acima da onde o problema foi criado. Então, se você tem um problema no ambiente, a solução para esse problema pode estar em comportamento. A velha da nossa história, o comportamento dela era de raiva no início, porque estava tendo uma briga e ela vai partir para o enfrentamento, né? O enfrentamento, ela vai abrir a porta para brigar. Quem é que estão fazendo aí? E ali ela vê uma gadanha e isso abala ela. Você tem um problema de comportamento? Para você poder resolver um problema de comportamento, você tem que desenvolver uma capacidade. Incapacidades é onde a maioria dos treinamentos, principalmente o nosso módulo de Storytelling, trabalha. Você desenvolve a capacidade de contar histórias, né, que vão trabalhar com comportamentos nos ambientes. Você quer contar uma história em casa, você quer contar uma história para a sua equipe, para motivar. Você é um líder religioso e quer trabalhar com parábolas, ou seja, no ambiente que você quiser, se você quer falar de um comportamento, você desenvolve com as nossas ferramentas a capacidade de contar histórias. Agora, se você tem algum problema com isso, está difícil de enfrentar, aí você precisa subir um nível neurológico acima, que é crenças e valores. Quais são suas crenças? Quais são os valores que te sustentam? A mulher tinha uma crença, né? Que não queria nem ouvir falar na morte, não queria morrer nunca.
Percebe que muitas vezes aquilo que você acha que não é capaz de fazer vem de algo que em algum lugar na sua infância você aprendeu. E isso se tornou uma crença para você. Acima de crenças e valores vem identidade. Estou usando aqui várias canetinhas. Quem é você? Quem é você de verdade? E acima de identidade, no original, era espiritualidade, mas aí começou a dar muita confusão com religião, quando que na verdade espiritualidade é muito além da religião, né? É a religião que vai beber na espiritualidade. Então, se vocês forem pesquisar níveis neurológicos, vocês vão ver que em alguns lugares vai aparecer a palavra propósito ou conexão, que é quem mais te influencia a ser a pessoa que você é. Então, trazendo aqui para a nossa história, onde essa história se passa? O comportamento dessa pessoa. E sabe o que é o mais legal? Esse, como é um conto de camadas, você vai trabalhar com crenças e valores, você vai trabalhar com a identidade dessa mulher. Falando de crenças e valores, olha o que acontece quando ela tem 177 anos do dia do acordo com a morte e fora a idade que ela já tinha, que era mais de 50. Essa mulher tem mais de 200 anos e é capaz de ter a lembrança viva da sua mãe. E ainda faz uma cara de criança mesmo envergonhada. E lembra da mãe fazendo as tranças. E lembrando da mãe, ela dorme. Olha como as coisas estão ligadas. O que foi preciso essa mulher passar para poder se desapegar? Para que terminasse uma história para poder começar outra. O fascinante no mundo das histórias é que às vezes, naquele ambiente, você vai pegar uma história bem curtinha, uma fábula. Porque você quer trabalhar o quê? Um comportamento. Então eu sempre digo que as fábulas são perfeitas para isso, porque você pega uma história curta que fala de um comportamento, a pessoa que é egoísta, a pessoa que é mal agradecida, e aí eu pego a fábula do leão e do rato. Eu vou pontuar aquele comportamento. Agora, se eu preciso falar de uma capacidade, eu preciso desenvolver mais. E aí eu vou trabalhar com outro tipo de história. Eu vou trabalhar com um conto como esse que eu trabalhei agora, um conto de camadas. Agora, se eu quiser ir além disso, eu preciso ir com crenças e valores. Aí eu vou trabalhar um conto como esse que nós contamos aqui hoje, que conversa diretamente com a identidade dessa mulher, que é capaz de se desapegar para ir para um outro lugar, para que a história possa continuar. Vou dar um exemplo curto aqui. A moça que trabalha na nossa casa, onde moro eu e minha mãe, a gente chama ela de secretária, ela é como se fosse uma pessoa da família mesmo. Ela já trabalha há mais de 20 anos e sempre que eu tenho um espetáculo que eu estreio, eu convido ela para ir. Em 2013, eu estreiei um espetáculo e eu tinha este conto no espetáculo. Ela foi assistir. Uma pianista, a Marcita Mendonça, me acompanhava. Ela assistiu em 2013. Ela é uma pessoa muito simples, de pouca escolaridade. Depois ela foi assistir vários outros espetáculos com outras histórias. Tem mais ou menos uns 2 meses, a gente estava conversando e aí tomando café juntos. E aí, em determinado momento eu falei, nossa, mas é muito apego, é impressionante. Eu estava me referindo a uma voluntária que tem dificuldade de entregar a chave da sala onde guarda os materiais. Eu falei, nossa, essa daí quando morrer vai levar a chave junto. É um apego, do nada. Essa nossa empregada, que eu chamo de secretária, disse assim, igualzinho a velha da história, né? E eu não lembrei na hora, eu falei, mas qual história? Aquela que o senhor contou no Sesc, da mulher que não queria ir embora, é um apego? Nós estamos em 2021
Ela assistiu essa história em 2013. Ela se lembrou. Provavelmente ela deve ter contado para vizinhos, para alguém da família. A história ficou com ela. E naquele momento do apego, ela acessou. E me recordou, porque eu não fiz a ligação de na hora. Olha a força que tem uma história. A força que tem um conto. E eu sou capaz de apostar que até o dia que essa mulher partir desse mundo, em algum momento, se for necessário e inconsciente dela avisar, ela vai se lembrar dessa história. Eu quero que no nosso encontro de hoje, você reflita aqui, no ambiente onde você se encontra. Existem comportamentos que você quer mudar? Desenvolva uma capacidade para isso. E aproveite as ferramentas que o storytelling pode te proporcionar para isso. Ah, o meu setor é vendas, ok? Um bom vendedor é sempre um grande ouvinte e contador de histórias. É melhor eu falar as coisas técnicas do produto ou eu trazer para uma experiência? Contar uma história. Ah, eu trabalho com pacientes, eu sou terapeuta, eu sou médica. Traga para o professor Milton Erickson. Contar a lenda que o professor Milton Erickson nunca receitou um remédio, mas sabia ouvir e contar histórias. Ah, eu trabalho na área do direito. São várias versões de uma história. Qualquer que seja o seu ramo de atividade. Na educação, então, nem se fala. A gente aprende através das histórias. E aí, você desenvolve essa capacidade, qualquer que seja o seu ramo de trabalho. Até para ser um pai melhor, uma mãe melhor. E aí, através dos contos que você escolher contar, você vai trabalhar crenças e valores. E sabe qual é o mais bonito disso tudo? Quando você conta uma história, a primeira pessoa que está ouvindo essa história é você mesmo. E isso te leva para aquele lugar do imaginário, do irreal, do fantástico. Nós estamos gravando e a equipe estava ouvindo a história e também estava imaginando. Todos nós temos essa capacidade. É forte, é uma ferramenta. Não há necessidade de mais nada, é só a palavra e o ensinamento fica. Você pode esquecer de quem foi Gregory Bateson, de quem foi Robert Dilts, dos níveis, da pirâmide, mas da história eu duvido. Porque se a história falou com a sua identidade, e se você em algum momento da vida teve dificuldade de reconhecer que era hora de deixar, então a história falou ao seu coração, falou ao seu inconsciente. É um conto de origem portuguesa e muito antigo. E se ele chegou até os dias de hoje, é porque tem muita gente que fez conexão com essa história. É o quem mais, quem mais. Vamos estabelecer também uma conexão, eu e você? É fácil. Entre no canal do YouTube, tem as nossas redes sociais. São muitos conteúdos que estão à sua disposição para você refletir e começar a repensar de que forma você conta a sua história. A todo momento a gente está contando histórias e nós somos impactados pelas palavras. Eu sou Alexandre Camilo e tenho muito prazer em poder estar dividindo. E através do curso de Storytelling, a gente está reunindo pessoas de todo o Brasil e de fora do Brasil. No último, tinha um aluno de Angola, para juntos construirmos um mundo com melhores histórias, com melhores aprendizados. Eu tenho certeza que qualquer que seja o seu ambiente, agora você lembrou de um comportamento que você gostaria de ter capacidade de trabalhar. Isso depende dos seus valores e das suas crenças. Esse ser humano que você é vai se conectar com outras pessoas. Como agora a gente se conectou. E vem muito mais por aí. Mas aí é outra história.